Passamos como igreja 60 dias, 2 meses, falando sobre maturidade cristã. E espera-se que ao ouvir, ao aprender sobre maturidade, espera-se que possamos chegar a um lugar de prêmio, a um lugar de recompensa, porque ninguém corre se não há um prêmio. Então, espera-se que Deus venha acrescentar sobre as nossas vidas. O tema da mensagem de hoje, fechando com chave de ouro, maturidade cristã, é corações incendiados. Nós sabemos que o Brasil passa por um momento de transição, isso em todos os níveis, em todos os setores. Estamos em estações de extrema insegurança, tanto na política, na economia, socialmente, e também com relação à espiritualidade. Estamos num ponto onde parece que o solo onde pisamos, ele não é mais tão firme quanto era ontem. E temos uma leve impressão que as coisas parece que elas estão escapando do nosso controle. Aquilo que fazíamos com tanta certeza ontem, hoje gera uma certa insegurança. Não sabemos qual o melhor investimento, qual o maior seguro, o mais seguro. Nós não sabemos se para continuar tocando os negócios, realizamos um empréstimo ou entramos para uma recuperação. É tanta incerteza. Nós não sabemos se mantemos os funcionários dentro da fé de que a situação, os ventos, eles vão mudar, ou se já fazemos a demissão imediata. Não sabemos. Não sabemos se reduzimos o parque fabril, se pagamos aluguel, então reduzimos, ou se mantemos acreditando que pedidos eles vão estar chegando. Sabe, quando nós detemos o controle da nossa vida e da nossa história, nós podemos nos direcionar, mas agora nós não detemos controle. Parece que nem mesmo o Brasil responde por si só e estamos dependendo de respostas estrangeiras para tomar decisões comprometedoras. Quando as coisas fogem do nosso controle, nós percebemos que precisamos depender de Deus e confiar em Deus, nossa esperança precisa estar nele. E num momento assim, de tanta insegurança e incerteza, se cria um ambiente muito favorável para sinais e maravilhas, para milagres da parte de Deus. O milagre, ele não acontece na área da saúde quando você tem um bom plano de saúde e pode se dirigir aos melhores especialistas. O milagre acontece quando todos os recursos humanos se esgotaram. E aí então Deus vem e promove aquilo que você tanto esperava. As incertezas, o medo, a ansiedade, a insegurança, a aflição, ela cria dentro de nós um solo aonde nós precisamos de algo maior do que tudo aquilo que pode nos apresentar respostas. E nós conseguimos sentir em toda a nação, parece que uma brisa soprando, como que anunciando um derramar do Espírito Santo. Ainda que timidamente nós percebemos que Ele quer vir e quer entrar na igreja de Cristo e promover milagres. O milagre não é algo que se compreende com a mente, não se racionaliza. Milagre é algo que somente se desfruta. Milagre é algo que somente se vive. Porque não existe explicação para ele, mas nós percebemos que esse derramamento do Espírito Santo, ele está para acontecer a qualquer momento. E se você está insatisfeito com todas essas incertezas apresentadas, abre o noticiário pela manhã e já fica então o dia temeroso, porque o dia começa numa situação e termina na outra. A instabilidade, ela é absoluta em todas as áreas. Então o terreno está
está sendo preparado para Deus poder enviar um avivamento. Mas o que é um avivamento? Ouvimos falar, será que avivamento são cânticos? O que é? Avivamento é gritaria. O que é um avivamento? O avivamento é um despertar genuíno da fé, aonde as coisas fogem do seu controle, e os seus olhos, eles se voltam única e exclusivamente a Deus. A sua dependência se volta a Deus, e ali ocorre uma intervenção do reino do Espírito no reino natural, o sobrenatural invadindo a terra. E milagres então começam a acontecer, curas, sinais, maravilhas, prodígios e conversões. E conforme diz as Escrituras, e passa a haver grande alegria naquela cidade, diz em Atos. As pessoas são tomadas de alegria. E não significa que a situação vai mudar radicalmente, não. Mas Deus derrama água sobre o sedento, e nós ficamos satisfeitos porque sabemos que algo maioral está no controle da situação, pelo menos da nossa vida e daquilo que foi confiado às nossas mãos para que venhamos exercer a mordomia. O avivamento é um fenômeno que transcende qualquer cultura, fronteiras, épocas, e pode acontecer a qualquer momento. Ninguém detém agenda, ninguém diz vamos promover um avivamento. Para que o avivamento ocorra, o solo do nosso coração precisa estar preparado. Todo avivamento é precedido por orações, clamores sinceros, não orações ensaiadas, bonitas, mas orações que brotam de um coração que acredita que tem muito mais para ser derramado. De um coração desesperado pela presença de Deus. Talvez não faça nem uso de palavras, mas apenas um pranto derramado diante dele. Isso tudo vai arando a terra. E quando a terra está pronta, ele derrama chuva sobre a terra seca. Todas as vezes que avivamentos ocorreram, além de vidas serem transformadas, além da fé ser renovada sobre toda a cidade ou estado ou nação, vidas são salvas. E mais do que isso, a sociedade toda, ela é impactada e ela é transformada. Porque usualmente dentro de um cristianismo básico, as pessoas não têm a transformação espiritual. Quando recebemos a Cristo, o nosso espírito foi regenerado, se tornou um com o Espírito de Deus. Porém a nossa alma, que carrega todas as marcas, todos os flagelos e mazelas da vida, ela está carregada de dor, angústia, amargura, ódio, rancor. E o apóstolo Paulo, com muita sabedoria, diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. E aqui ele está falando da salvação da nossa alma, com temor e tremor. Porque a salvação da alma nos tornará cada vez mais semelhantes a Cristo. Porém, um cristianismo basal, ele não consegue te transformar de forma permanente. Porque o Espírito é o centro do ser. O Espírito Santo, quando ele está num ambiente, quando ele está numa atmosfera, quando ele é liberado, ele vem de encontro ao nosso espírito. E aí então milagres aqui dentro, nas nossas emoções, eles começam a surgir não apenas físico, mas nós somos tirados de lugares escuros, de cavernas, de lugares de dor, de lugares de aflição, de lugares que não gostaríamos de estar, e talvez alguns tomam até uma medicação para poder sobreviver apesar de existir esse lugar escuro dentro de si. Então quando ocorre um avivamento, ocorre transformação real na vida do ser humano. Aí então a família toda, ela é tocada. Mais do que a família, a sociedade, ela é transformada pela transformação que ocorre na igreja de Jesus Cristo. Quando começa a haver um clamor por santidade, um clamor por uma vida verdadeira, quando ocorre um clamor sincero, o Senhor responde do céu e valida o nosso clamor, e Ele responde com um derramar do Espírito Santo.
Ao longo da história, momentos de avivamento têm trazido transformação. Ao longo da história, momentos de avivamento ocorrem para que a fé se torne genuína e não apenas um amuleto. Porque hoje em muitos lugares se vive uma fé como se fosse um amuleto, onde as pessoas vêm na igreja para receber a bênção. Isto não existe. Nós viemos à casa do Pai para adorá-lo e honrá-lo. Nós não viemos para buscar a bênção. Porque quando você se torna adulto, você vai à casa dos seus pais, não na expectativa de trazer alguma coisa de lá, mas para dar aquilo que você tem, mais do que isso. Mais do que isso, deixar eles, seus pais, sabedores do quão bom Deus tem sido com você. Então as pessoas, elas confundiram um pouco o que é o evangelho e o que significa ir na casa de Deus. E isso começa muitas vezes pelo cristão, quando ele diz para uma pessoa, a pessoa está desesperada, a pessoa está numa situação, a corda no pescoço, você diz, vai lá na igreja, eles vão orar por você, a situação vai mudar. Não é certo. O que nós temos que levar para as pessoas não é a igreja. O que nós temos que levar para as pessoas é Jesus. É Jesus que tem poder. É Ele que pode transformar, é Ele que pode curar, é Ele que pode salvar. E aí então a pessoa vai ficar tão faminta e desesperada por esse Jesus que vai perguntar: onde eu encontro? Você encontra Ele numa igreja evangélica. Se você quiser, você pode ir comigo domingo na igreja. As pessoas levam a igreja antes de Jesus. A igreja não responde a sua questão. Nós lhe dirigimos, mas é Jesus quem responde o seu anseio. É Jesus quem realiza o milagre. E todos nós estamos numa condição de poder receber da parte de Deus a todo momento. Então os avivamentos, eles foram enviados por Deus para que a igreja ficasse com corações incendiados, corações queimando. E o primeiro avivamento que nós vemos na Bíblia ocorreu em Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui estavam os discípulos e os simpatizantes. Eram 120 pessoas reunidas num ambiente talvez como este. E estavam ali, talvez adorando a Deus, talvez ouvindo uma ministração. Mas a situação em que esse povo se encontrava era uma situação da mais absoluta instabilidade. Aquele em quem criam havia sido crucificado. O capítulo 1, ele ascendeu aos céus. O povo estava totalmente sozinho. Será que os judeus, será que eles iriam persegui-los? Será que eles poderiam continuar vivendo no mesmo lugar? Se reunindo no cenáculo? Como seria a vida deles? Eles iriam um por um morrer para que o nome de Jesus fosse apagado de sobre a face da terra? Então, toda a segurança deles vazou por entre as mãos. Insegurança, instabilidade, desconforto. Isso tudo precisa nos levar a um lugar mais elevado em Deus. E eu penso que eles estavam ali reunidos com todos esses medos, todos esses monstros dentro de si. Talvez não manifestando, mas estavam ali em adoração. E de repente veio um vento e o Espírito Santo veio sobre eles e eles foram tomados por Deus. Observa, uma pessoa não é tomada por Deus se essa pessoa não está totalmente focada em Deus. Uma pessoa não é tomada
por Deus, se ela não está ali com o coração queimando de desejo da presença do Senhor. Então, o Espírito Santo veio e pegou todos, e eles começaram a falar em outras línguas. Ouviu-se falar o que Deus tinha feito, e o povo começou a questionar, indo lá começou a questionar. E cada um daqueles 120 que estavam no cenáculo falavam um idioma. E estavam reunidos em Jerusalém, porque era a festa da colheita, a festa do tabernáculo. Estavam reunidos ali pessoas de todos os lugares do mundo, de todos os idiomas. E eles começaram a se questionar, como que aquele indouto está falando a minha língua? Então conseguiram ver que Deus estava se movendo. E aquilo constrangeu, diz as Escrituras, compungiu o coração deles. De tal forma que eles queriam mais. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, ou quando o Espírito Santo de Deus vem na nossa vida, desperta sede e fome no coração das pessoas. E aí nós passamos não algo do nosso conhecimento, mas nós passamos algo daquilo que está borbulhando dentro do nosso coração. E isso é água viva. Acabamos de cantar um cântico, água viva. É água viva que jorra do nosso interior sobre as pessoas, que sacia a sede daqueles que estão nos ouvindo. Então Pedro, vendo o temor, a insegurança, o constrangimento daqueles que concordaram com a crucificação de Jesus, ele começou a pregar para essas pessoas, pregar o arrependimento. E através desta pregação, uma pregação icônica, mais de 3.000 almas foram alcançadas, foram levadas ao arrependimento e foram batizadas. E ali inicia então a igreja primitiva, ali starta a nova aliança, porque ali eles receberam o Espírito Santo de Deus. A nova aliança, ela é carregada de promessas sobre a vida daquele que recebe o Espírito. Da mesma forma, nós quando recebemos o Espírito Santo, nós entramos para a nova aliança e passamos a poder ter acesso a toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Porque estamos dentro da nova aliança, porque temos o Espírito Santo de Deus conosco. E esse é o primeiro avivamento que vemos registrado. Quem registra isso tudo foi um médico, Lucas. Ele é o escritor de Atos dos Apóstolos. E com maestria, ele consegue não apenas falar para 3.000 pessoas, mas ele consegue aproveitar a oportunidade. Quando o Espírito Santo de Deus vem na nossa vida, nós passamos a não andar mais na nossa velocidade, mas numa velocidade celestial. Quando o Espírito Santo de Deus vem na nossa vida, nós não temos mais a nossa mente, que ela é limitada e cheia de paradigmas. Nós passamos, conforme o apóstolo Paulo diz, nós passamos a ter a mente de Cristo. Então todo o nosso planejamento, todas as estratégias que temos usado, elas se tornam obsoletas, porque a nossa mente, ela anda na velocidade da luz. Nós conseguimos olhar uma coisa e nós conquistamos aquilo à distância e temos a certeza absoluta de que vai dar certo. Isso tudo é por nós? Não, é pelo Espírito de Deus que está dentro de nós borbulhando, um coração incendiado. Esse é o primeiro avivamento registrado, mas tiveram outros na história. Tivemos o segundo grande avivamento em 1700 nos Estados Unidos, que foi liderado por Jonathan Edwards e George Whitefield. Jonathan Edwards, um teólogo calvinista, ele fez um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado, e ele pregou de costa para o povo, e ele pregava com tamanha fúria aquele sermão que milhares e milhares de pessoas ficaram prostradas ao chão em arrependimento.
Quando o Espírito Santo chega, você não convence ninguém. É Ele quem convence vidas do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo de Deus vem, existe a multiplicação. Eram 120 no cenáculo. E de repente mais 3.000 pessoas se uniram. E aí, ali iniciou a igreja primitiva. Quando o Espírito Santo de Deus vem, coisas poderosas acontecem. Teve o avivamento de Gales, promovido por Evan Roberts, conhecido como o avivamento de oração. 24 horas de oração. Quando eu estive lá para identificar o terreno, conhecer a história e ainda buscar um pouco daquela atmosfera. A igreja estava fechada, mas pude entrar naquele ambiente. E quando eu entrei, eu não queria mais sair daquele lugar. A atmosfera estava impregnada da glória. Eu queria apenas estar ali, sentar e não me mexer. Porque Deus estava naquele lugar. E isso aconteceu em 1900. 100 anos depois, a presença permanecia naquele lugar. A pessoa que é marcada por Jesus, pelo Espírito Santo, nunca mais é a mesma pessoa. Ela pode sair, ela pode se desviar, pode acontecer de tudo, mas o Senhor puxa ela de volta, porque foi marcado. Depois disso tivemos o avivamento na rua Azusa, e praticamente na mesma época. E foi a partir do avivamento da rua Azusa que startaram todas as igrejas pentecostais, Assembleia de Deus e tantas outras. Porque foi um derramamento de muito sinal e maravilha, de muita cura. Em poucos meses, com Evan Roberts, em poucos meses, mais de 100.000 pessoas foram alcançadas. As prisões que tinham na cidade de Gales, no Reino Unido, fecharam. A delegacia fechava. As escolas fechavam. Porque todo mundo era impelido a ir numa igreja. Entenda. O avivamento não vem sobre uma denominação. O avivamento vem sobre uma região. E aqueles que abrirem o coração, o Espírito Santo vem sobre a região. E as igrejas de Gales eram tudo cheias. Alunos, professores, todo mundo lá em oração. E em oração 24 horas por dia. E quero dizer que quando eu estive lá 100 anos depois, ainda num pavilhão lateral, permanecia o movimento de oração. Na rua Azusa, o movimento que houve cura. Cada avivamento tem uma característica específica, alguns de sinais. O outro de curas divinas, o outro de oração, o outro de avivamento. Brownsville, nos Estados Unidos. Um avivamento poderoso. Tive lá também para identificar o território, para conhecer, ver o que estava acontecendo. O avivamento de Brownsville, de John Kilpatrick, foi surreal. Simplesmente, no momento, as pessoas começaram da cidade a entrar na igreja e não buscavam lugar para sentar. Se jogavam no chão chorando, pedindo perdão pelos pecados. Isso sem ter pregação. Quem pode fazer isso? Só o Espírito Santo de Deus. Foi um avivamento de arrependimento. O avivamento de Toronto, mais recente, no século 20, início do século 20, durou 25 anos. Um avivamento que, a primeira vez que eu fui, eu enfrentei uma fila as quadras são muito grandes, Toronto, Canadá. As quadras são muito extensas. Enfrentei uma quadra de fila, 10 da manhã. E a sessão era à tarde. Enquanto eu estava na fila aguardando, de repente pessoas começavam a cair no chão. Outras pessoas começavam a rir sem parar. E era a minha primeira vez. E eu não entendia nada do que estava acontecendo. O avivamento vinha sobre as pessoas, e quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, nem sempre o corpo humano,
a estrutura, ela consegue suportar o poder de Deus e cai, e se rende. Todos esses avivamentos, o avivamento de Toronto tocou nações. Todos esses avivamentos, com características específicas, deixaram resultados. Chegando no aeroporto de Toronto, se você pegar o guia turístico, como tem em todos os aeroportos, ali está a igreja de Toronto. Porque nações iam para aquele lugar. Foi um movimento surreal. Quando estamos expostos ao Espírito de Deus, quando estamos expostos a uma ministração ungida, nós não sabemos o que pode acontecer conosco. A melhor coisa que nós podemos fazer é simplesmente nos render completamente. Porque nós não podemos nos programar para o avivamento, nós não podemos dizer que ele chegou, ele está vindo, nós não podemos determinar o prazo de validade dele. Mas uma coisa nós podemos aprender qual o caminho que nos leva a ele, para pelo menos então deixar o nosso coração preparado. Para que quando o vento soprar, nós sejamos alcançados. Nós não venhamos ficar de fora disso tudo. E eu listei 3 características para que todos nós venhamos ficar preparados para o dia que o Espírito Santo decidir soprar. E a primeira característica é oração persistente e adoração centrada em Deus. A oração persistente, volto a dizer, não é uma oração bonita. Não. O que impacta o céu não é uma oração ordenada e bonita. O que impacta o céu não é a oração que eu fiz aqui na abertura. Não. O que impacta o céu é um coração derramado na presença dele. O que impacta o céu é um clamor que brota de um coração sincero, de uma vida que reconhece todas as suas mazelas, reconhece a sua humanidade, mas que não desiste, continua. Porque só Ele tem a resposta para a nossa transformação. Então, o avivamento sempre é precedido de oração fervorosa. Não é de uma oração ética. Não é de uma oração bonita. Essas orações bonitas que realizamos, e como realizei aqui na abertura, são orações para colocar algumas coisas no lugar espiritualmente. É como quando você vai dormir, você anda pela casa desligando as luzes e fechando portas. Então isso se faz em oração, estabelecendo coisas para que tudo ocorra perfeitamente. Mas não é essa oração que traz o avivamento. Essa é uma oração de ordem. A oração fervorosa, ela pode ser só choro, como eu disse. Pode ser só desespero santo. É uma oração com dor, é uma oração com reconhecimento de pecado. É uma oração com renúncia. E a adoração não é você colocar na minha casa, por exemplo, nós estamos em casa, tá ali rodando louvor o dia inteiro. E eu acredito que na sua casa também funciona assim, porque Deus habita no meio dos louvores. Você talvez chegue estressado do trabalho, chega em casa, coloca uma adoração, é questão de pouco tempo. Aquela atmosfera fica impregnada pela paz. Depende da música que você coloca. Ou fica impregnada por fé. Depende da música que você coloca. Ou fica impregnada por quebrantamento. Depende da música que você coloca. A atmosfera governa as nossas emoções. E a adoração, ela influencia a nossa condição emocional.
E a adoração não é essa que você coloca na sua casa. A adoração é quando a música, a letra, ela toca no seu ser. E dali então brota a verdadeira adoração, que pode não ter palavra alguma. Pode simplesmente você estar ali na presença de Deus rendido. Pode no momento da adoração o Espírito Santo te mostrar algo que você precisa consertar. Uma atitude errônea. Deus falando. O crente não poderia, em hipótese alguma, ouvir qualquer música do mundo. Daí você vai dizer, mas não tem nada a ver, a letra é uma música pop, é tudo bênção, tudo... Não, a letra pode estar perfeita, o batuque é que não está. São os batuques, são as batidas que são satânicas para prender você. Por que algumas músicas seculares, do nada, elas fazem extremo sucesso? Por quê? Por causa de batidas que existem por trás. Então, crente que é crente raiz, não escuta música secular. E muitos músicos, claro que não os nossos, graças a Deus, muitos músicos cristãos dizem, não, mas eu tenho que escutar música secular para ficar a par do que está acontecendo. A par do que o diabo está fazendo? Não, você tem que ficar a par do que Deus está fazendo, não do que o diabo está fazendo. Segunda característica, há uma unção de arrependimento e contrição. Não, ninguém vai dizer para você que você é um pecador, ninguém vai dizer que você está fazendo coisa errada, que precisa mudar, não. É o Espírito Santo quem convence. E talvez as pessoas, se você falar, as pessoas vão dizer, mas você não errou. Não, mas você não é esse monstro que você está me falando. Não tem nada a ver com o que os outros pensam ou acham. Tem a ver com você limpar a sua vida. O que o pastor Sadi disse aqui, um coração limpo, mãos limpas e um coração puro. Tem a ver com, o coração fala da motivação e as mãos da realização. É com que motivação você está realizando todas as coisas. Com que motivação você está orando, com que motivação você está adorando, com que motivação você está fazendo a leitura da palavra. Então a segunda característica, preparando a terra para o avivamento, abrindo caminho, é você estar abaixo de uma unção de arrependimento e contrição. Arrependimento é você saber que errou. Você errou, você sabe o caminho, a porta de saída. Você errou, pede perdão e se perdoa. Mas isto não basta. Veja, para que um avivamento ocorra, o arrependimento em si não é suficiente. É necessário haver a contrição. A contrição, ela vem depois do arrependimento. A contrição é você ter consciência do dano que você causou àquela pessoa, o dano que você causou a Cristo. Quantas bofetadas ele levou, quantos açoites ele levou naquela cruz, por causa do meu pecado. E isso vai gerar em você uma unção de contrição, aonde você vai prantear, porque foi você quem crucificou a Cristo através dos seus pecados. Porque se não houvesse pecado no mundo, o Filho de Deus não teria morrido. Então você precisa orar, Deus, derrama sobre mim uma unção de arrependimento e de contrição. Eu quero essa unção, comece a clamar. Clame, porque Deus vai te responder rapidamente acerca disso. Porque você está pedindo para descer e não para subir. Normalmente as pessoas pedem para subir. Elas buscam Deus para promoção. Não, ali você está pedindo a Deus para descer. Eu quero conhecer as cavernas da minha alma. Me revela as cavernas da minha alma e as consequências que eu deixei pelo caminho. E aquilo vai fazer você prantear, como uma mãe que perde um filho, que é inconsolável. Não existe consolo quando você percebe que você se matou e matou pessoas ao redor de si, com palavras e com atitudes. Todos nós temos consciência disso, a maior parte pelo menos. Mas a contrição, ela é um nível mais elevado e mais profundo em Deus.
O avivamento torna a pessoa sensível ao Espírito de Deus. Eu lembro quando os ventos do Espírito sopraram nesse lugar. Nós tivemos que deixar as portas da igreja abertas no período da tarde, sempre com som ambiental. E pessoas entravam e elas só ficavam sentadas, paradas no lugar, porque a atmosfera estava impregnada pela glória de Deus. Eu lembro quando eu ia para Toronto e era extremamente desgastante, porque eu trabalhava a semana inteira para deixar tudo em ordem, tudo alinhado, para eu ficar 11 dias fora. E fazia mala de madrugada, chegava em frangalhos. Mas eu sabia que o momento em que eu abria aquela porta para entrar, a atmosfera, ela tirava todo o cansaço, toda a dor, toda a inquietude, tudo. Quando somos expostos ao Espírito de Deus, a paz que excede todo o nosso entendimento, ela toma por completo o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo. Então aqui vidas vinham apenas para estar. Quando o Espírito Santo de Deus vem, nós não temos perguntas para Deus. Nós só queremos estar diante dEle. Porque Ele é a verdadeira sabedoria. Segundo Crônicas 7,14. Diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. O arrependimento sincero, a contrição estando no devido lugar, prepara a terra. O Senhor vem e sara. A unção de arrependimento e contrição coloca no seu ser fome e sede. Algo insaciável. Porque o ser humano tem um buraco aqui. E esse buraco só pode ser preenchido por Deus. E a terceira característica, entrega e rendição absoluta. Trazendo à sua memória, a primeira é oração persistente e adoração centrada em Deus. A adoração centrada em Deus não fala sobre a minha alma, minhas dores, não me projeta em fé. A adoração centrada em Deus é o que fizemos nessa noite, é o que fizemos hoje pela manhã, que a nossa equipe tem se desenvolvido muito bem. É nos levando a uma rendição e colocando Jesus como centro. Quando o Espírito Santo de Deus vem, não é a música que faz diferença na nossa vida. Não é um pregador e nem os músicos. Quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele é o centro e eu tenho que esquecer de tudo que está acontecendo ao derredor e apenas me focar naquilo que Ele está querendo promover na minha vida. Então a primeira característica é a oração persistente e a adoração centrada em Deus. A segunda característica é arrependimento e um coração contrito. E a terceira característica é entrega e rendição absoluta. Veja, houve um processo e você chegou ao momento da entrega e da rendição absoluta. A entrega acontece porque quando o Espírito Santo de Deus vem, Ele que trabalha na eternidade, Ele começa a ministrar a você coisas acerca das suas riquezas interiores, da sua grandiosidade interior, e de que Deus quer usar isso tudo para o reino dEle. Então você se rende, você entrega o seu tudo, e quando você entrega o seu tudo, o tudo dEle vem sobre a sua vida. E aí então ocorre um comissionamento. Meu Deus, é quando o Espírito Santo de Deus vem, que o Senhor separa, já Ele fala
com antecedência, de forma profética, qual vai ser o seu ministério, ou qual vai ser o seu ofício ministerial, pastor, apóstolo, profeta, ou mestre, ou evangelista. Ele já coloca isso no seu coração. Tendo colocado, na verdade você já nasceu com essa semente, mas o Espírito de Deus vivifica essa semente. E aí então você começa a se inclinar. Se por acaso o seu chamado, o seu comissionamento é evangelístico, você começa a querer fazer, sente no seu coração de reunir pessoas e falar de Jesus. Você sente no seu coração de estar envolvidos em coisas onde pessoas podem ser alcançadas, em movimentos, em ações sociais. O Espírito Santo vai te conduzindo. E aí então você vai crescendo em Deus. Ninguém chega a um ofício ministerial, conforme o apóstolo Paulo reza em Efésios. Ninguém chega a um ofício ministerial porque tem um canudo, um certificado na mão. A pessoa chega porque Deus selou aquela pessoa para aquilo. E não é porque a pessoa diz, mas Deus me chamou para aquilo. Não. Não, isso não existe. Isso é antibíblico. Isso é um padrão humano. Separar pessoas, aquela pessoa fala bem, aquela pessoa, nossa, tem uma retórica incrível, aquela pessoa tem um coração incrível, vou botar pastorear kids. Não. Qualquer empresa é administrada dessa forma. A igreja de Cristo não é administrada assim. O ministério se constrói no secreto do quarto. O ministério se constrói com oração e jejum. E o ministério, Deus coloca que é o comissionamento, Ele coloca quando você entregou o seu tudo. Por quê? Porque Ele não usa um vaso velho para colocar vinho novo. Porque senão o vaso se rompe. Ele precisa reconstruir o seu ser. É por isso que é no quarto secreto do encontro com Ele, do jejum, da oração, da comunhão com o Espírito Santo. Ali você rende o seu tudo e Ele entrega o tudo, o sonho dele. O sonho que Ele teve com você lá na eternidade, conforme diz o Salmo 139. Todos os teus dias foram escritos no livro, sem que nenhum deles houvesse. O que foi escrito? Acerca do plano dele para a tua vida. Tem pessoas que morrem e nunca entram para o plano de Deus. É você apenas se render, se entregar. E aos poucos Deus começa a fazer as coisas em você. Ele desperta a fome. Ele coloca em você insatisfação por coisas que até então faziam parte de seu cotidiano. Ele começa a fazer você perder o prazer por coisas que até então eram muito agradáveis. Seus pensamentos que antes vagavam ao redor do mundo, de repente, talvez ainda continuem ao redor do mundo, mas Jesus passa a ser o centro. Se essas coisas já estão acontecendo com você, é porque em algum momento você se rendeu. Em algum momento você entregou a sua vida. Não, eu não estou falando de aceitar Jesus. Essa foi a porta. Estou falando um passo mais adiante. Onde você escolhe entregar a sua vida. Para que aquilo que foi escrito acerca de você se cumpra. Onde você não quer apenas viver uma vida cristã basal. Você quer ser crente raiz. O crente raiz, ele é crente a vida inteira. O crente raiz é aquele que é dirigido pela palavra de Deus. O crente raiz é aquele que sabe que está cercado de aflições, angústias, dores. Mas ele sabe em quem ele tem crido. E que por fim ele se levantará. O crente raiz não se abala. Pode chorar, sim. Pode sofrer aqui dentro, sim. Mas enquanto o homem exterior dele está sofrendo, o interior está se renovando dia a dia. Porque a graça dele basta.
E a graça de Cristo se manifesta na nossa fraqueza. Não é na nossa força, não é na nossa alegria. É quando estamos fracos que nós descobrimos o quão forte nós somos. Se você está numa situação dessas, você está num caminho muito especial. Deus te fisgou. E tudo que nós devemos almejar é sermos fisgados por Ele. Que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós, para que possamos, como igreja e como filhos de Deus, experimentar mais uma vez daquele fogo abrasador que aconteceu em Pentecostes, aconteceu ao redor do mundo, aconteceu aqui. Um fogo que nos purifica, um fogo que nos santifica para uma vida cristã de obediência ao Espírito e de observância da sua palavra.